Jorge Felipe Almeida Barros, é ex-controlador de tráfego aéreo, piloto há mais de 20 anos, fui também instrutor de voo e oficial de defesa aérea, professor de cursos não militares, participou das comissões de investigação dos acidentes aéreos do Grupo Mamonas Assassinos e com o Fokker 100 da TAM, em São Paulo, ambos em 96. Comandante, pegando aqui a deixa do professor Respício, como é que foi, quer dizer, com a sua visão de especialista em segurança, o problema da primeira catástrofe e da segunda, ao seu ver? Então, eu concordo, é uma questão sistêmica. Os acidentes todos, de qualquer meio de transporte, automóvel, barco, avião, seja o que for, eles podem ser evitados, todos eles, desde que se pratiquem atitudes, condutas preventivas, né? Na medida que as organizações que fiscalizam, que gerem o sistema de aviação civil de modo geral, elas deixam de fiscalizar ou deixam de se comportar com o bom comportamento que tinham tradicionalmente, começa a colocar todo o sistema em risco. Por quê? Deixa de dar aos profissionais que trabalham na ponta do sistema, né, os controladores de tráfego aéreo, os pilotos e, enfim, os funcionários dos aeroportos, esse pessoal todo deixa de ter aquelas condições ideais para trabalhar. Eles começam a ser pressionados pelo, digamos assim, pelo volume de trabalho crescente e, sem ter as devidas condições, começa a se aproximar perigosamente do erro humano. E um erro humano sem chance, digamos, sem margem de manobra, ele se traduz rapidamente no acidente. Então, eu acho assim que os últimos dois acidentes, eles foram frutos de um problema sistêmico, não foi fatalidade, não. Eu acho que assim, que a ausência de fiscalização da ANAC, a ausência de organização do sistema como um todo, propiciou as condições para que ambos os acidentes acontecessem. Nós vamos falar. Jorge Barros, como ex-controladora de tráfego aéreo, piloto, como é que o senhor vê esse problema específico dos controladores? O ministro, evidentemente, é muito otimista quando ele diz que está tudo sob controle, estamos preparando, CTA, etc, etc. Mas será que é exatamente isso? Nós podemos respirar aliviados, sabendo que o problema está sendo equacionado? Olha, ele está sendo equacionado, só que numa metodologia antiga. Porque imagina hoje se os bancos precisassem de funcionários para os seus caixas, para atender diretamente os clientes. Quantos funcionários nós precisaríamos para isso? Por isso, há tempos atrás, os bancos começaram a criar os caixas eletrônicos, o banco por internet, etc. É mais ou menos assim que o controle de tráfego aéreo precisaria estar trabalhando hoje. Existem uma série de projetos que estão semi-engavetados no comando aeronáutico, não conseguem andar com velocidade, mas que uma vez implantados, eles poderiam reduzir muito a demanda de controladores. Inclusive, por exemplo, a manutenção dos equipamentos de navegação aérea podia ser, digamos assim, substituída por recursos de constelação de satélites, que é a última tecnologia hoje de navegação aérea e provimento de serviço de tráfego aéreo, através de constelações de satélite. O Brasil tem um projeto de lançamento de satélites, né? A data prevista para o nosso veículo lançador de satélites era 1987. Foi atrasando e até hoje a gente não conseguiu criar esse veículo. Nós já temos tecnologia de construção de satélite, temos 2 bases de lançamento de foguetes e não conseguimos ainda o foguete. Então é nisso que talvez a gente tivesse que investir um pouquinho mais, para não ter necessidade de tantos controladores. Enquanto essas novas tecnologias não forem implantadas, de fato, a única solução é ter um volume de controlador muito grande e que necessita de treinamentos periódicos, onerando muito o sistema de controle de tráfego. Nós vamos fazer o de Brasília acabou de levantar a respeito do transponder. Então, existem 2 autoridades no Brasil que devem investigar acidentes de todo tipo. No caso da aviação, a autoridade aeronáutica e a autoridade policial. A autoridade aeronáutica vai tentar descobrir o maior volume de fatores participantes, contribuintes do acidente, para tentar, no futuro, ir erradicando um por um. Mas a autoridade aeronáutica não tem capacitação técnica para apontar o fator decisivo do acidente. Qual foi o fator que gerou o acidente? Então, ela lista 50, 60 fatores, por isso os relatórios demoram. Eles precisam ser muito
digamos assim, prudentes, eles precisam de laudos técnicos que às vezes são feitos no exterior, daí o motivo da demora. E a autoridade policial, ela já tem uma metodologia mais científica para definir responsabilidade e culpa. Quando ela o faz, ela encaminha então à justiça. Esses dois cenários, às vezes, se resvalam um no outro. As duas autoridades precisam se coordenar para ver quem faz o quê. No caso da aviação, que é o nosso tema mais desta noite, a aviação não sabe apontar quem foi o culpado, qual foi o fator determinante. Ela tem essa metodologia científica para definir vários fatores contribuintes. Ela julga estar lidando com pessoas de boa fé, que não cometeram nenhum ilícito propositalmente. Porém, se ela encontrar um indício forte de que algum comportamento foi malicioso, foi de má fé, ela tem a obrigação, e tem feito isso, entregar para a polícia, para que a polícia conduza essa investigação. Por isso, não se pode esperar da aeronáutica essa definição se o transponder sozinho poderia ter evitado ou não acidente. Na verdade, nós estamos em busca de responsabilidade de culpado, é uma demanda social, e aí, nesse caso, precisaríamos cobrar um pouco mais da polícia capacitação técnica nesse tipo de investigação. Eliane Jorge Barros, da Priscila Azeredo, de Belo Horizonte. A situação do setor aéreo no Brasil é muito diferente da situação pelo mundo afora? Pergunta ela. O mundo afora tem 190 países, então depende de qual parte do mundo a gente está se relacionando. O campeão continua sendo os Estados Unidos, e nesse ponto nós temos muita similaridade com os Estados Unidos, em termos de volume de voos crescente, né, e em termos de metodologias de prevenção de acidentes. O que nos difere dos Estados Unidos é o rigor com as normas de segurança. Se a gente prestar atenção, os acidentes que geram muita comoção social, eles vêm acontecendo a cada 10 anos. Se nós olharmos 10 anos atrás, nós veremos o acidente do voo 402, também em Congonhas, e o acidente dos Mamonas Assassinas, em 1996, 97. 10 anos antes, a gente vai ver o Boeing da Transbrasil, em 1989, que se acidentou em Guarulhos, e antes dele o acidente da Varig, lá em Carajás. Por isso que eu acho que assim, vale a pena a imprensa se especializar em segurança aérea e assim, prevenção de acidentes, porque se nós agora não cuidarmos do futuro, daqui a 10 anos nós corremos o risco de voltarmos a ter um outro acidente de comoção social muito grande, porque simplesmente não fizemos a lição de casa. Como é que o Brasil está em relação ao mundo? O Brasil está bem, porque existem vários países da África, da Ásia, que estão literalmente depauperados. Nós não podemos nos relacionar somente com alguns países da Europa e alguns dos Estados Unidos, não. Existem centenas de países no mundo que, em relação a eles, o Brasil está muito bem. Bom, temos uma pergunta agora de João com o comandante Jorge Barros. Então, o Brasil tem uma história muito rica no campo da aviação. Nós começamos essencialmente com a aviação militar nos anos 40, com a fundação do Ministério da Aeronáutica durante a Segunda Guerra Mundial. E a Força Aérea é que cuidou, digamos, de gerir a aviação civil, porque naquele tempo, os anos 40, 50, 60, até 70, na verdade havia muito mais voos da Força Aérea do que do cenário da aviação civil. Essa inversão se deu ao longo dos anos 70 e 80. Desapareceram a linha do Correio Aéreo Nacional, esperando que as linhas aéreas integrassem o Brasil da forma que seria o ideal. O Brasil tem 5.500 cidades e 2.500 pistas de pouso, sendo que dessas, somente 67% são administradas pela Infraero e 33% aqui pelo governo do estado de São Paulo. Só 2% desses aeródromos têm linha aérea regular. Quer dizer, nós temos muito campo para crescer. Na aviação de linha aérea, ligando as grandes cidades, ligando o exterior, na aviação regional e aviação privada também. Vem aí um novo fenômeno. A maior parte dos aviões que estão sendo comercializados hoje são aviões pequenos, para 4 ocupantes. E eles estão tomando o espaço dos aviões de grande porte. Enquanto a linha aérea reduz o número de aviões, os aviões de pequeno porte se proliferam. Vão ocupar o espaço aéreo da mesma forma que os aviões grandes fazem. Então, nesse ponto, nós precisamos pensar como estamos no presente e o que precisamos fazer para garantir a segurança e a viabilidade dessas linhas, tanto quanto, digamos, a utilidade dos aviões na ligação entre o mundo e o Brasil, a ligação entre os negócios, homens de negócios e suas empresas. Precisamos o tempo todo
digamos assim, planejar o que será daqui a 5, 10 anos. Senão, no futuro, voltaremos a ter problema da mesma forma que tivemos no passado recente. Obrigada. Do Rio de Janeiro, o professor